da tua graça sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua história. Pai, nessa tarde nós pedimos que o Senhor use de maneira inspirativa os nossos corações e que o Senhor permita que Ele possa trazer algo novo, que possa dinamizar a nossa visão, as nossas percepções e também a nossa dinâmica ministerial. Pai, nós sabemos que quando nós somos envisionados, direcionados pelo coração de grandes homens do Senhor, nós muitas vezes nem tomamos conhecimento do alcance na salvação, na abertura de igrejas ou de transformação em ministérios, e quanto isso redunda em salvação e eternidade. Então nós pedimos as tuas bênçãos nesse momento no nome de Jesus sobre a vida do teu servo. Amém. Obrigado, pastor. Sempre muito carinhoso. Obrigado. É um prazer a gente estar junto. Você prefere ser aqui? Pode ser. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu vou pedir para o seguinte, vocês que estão no meio, para adiante, vem aqui para frente, ó, tem lugares aqui, porque aí quem chegar depois não precisa passar na frente, não fica constrangido, e a gente fica mais perto aqui. Eu vou falando com vocês que estão, ó, essas cadeiras aqui. Aí a gente se concentra de olhar para um lugar só, não precisa ficar virando muito. É uma alegria estar com vocês. Ó, tem cadeira no meio, fundão aí, vocês do fundão ali, vocês do fundão daqui, ó. Vem para esse ladinho aqui. Ele esqueceu de dizer que eu sou pai de 3 meninas e já sou avô de 3 crianças agora, né? Então, tem os netinhos, tem 2 netinhos e uma netinha, e feliz da vida de estar aqui com vocês. Nasce uma igreja, morre um gigante. Eles tinham me dito o seguinte, olha, você dá um mini curso de plantação de igrejas, compartilhando um pouco da sua experiência de plantação em Alphaville. Aí eu disse, puxa, tem tanto curso bom de plantação de igreja. Se você vai no stand da Atos 29 tem um monte de curso de plantação de igreja. CTPI tem um monte de curso de plantação de igreja. City to City tem um monte de curso de plantação de igreja. Eu disse, é melhor eu dar uma visão sobre plantação de igreja, porque aí se você está pensando em plantar uma igreja, você vai ter uma visão, um olhar diferente. E você realmente, a minha oração é que se você tem vontade de plantar uma igreja, que você plante uma igreja pela motivação certa e que dê tudo muito certo. Tem alguém aqui que pensa em plantar igreja? Você pensa em plantar uma igreja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem alguém que está plantando uma igreja? Tem gente plantando igreja, que legal. Tem alguém revitalizando a igreja que já era e você está plantando? Vocês, legal. Bom, gente, da onde vem essa, primeiro, eu gosto de ouvir um palestrante quando ele tem autoridade naquele assunto. Eu trabalhei muitos anos, esse ano eu completo 27 anos de ministério, trabalhei como pastor de adoração, trabalhava como pastor de administração, gestão na igreja, mas eu nunca na minha vida tinha pensado em plantar uma igreja e nem ser pastor titular de uma igreja. Em 2009, eu estava no momento de transição, eu entendi que o lugar que eu estava não era mais o meu lugar, e perguntei para Deus, e agora, Deus, para onde eu vou? Número 1, eu posso ficar onde eu estou, ninguém está me mandando embora. Número 2, eu posso voltar para onde eu vim, porque lá também tinha espaço. Número 3, eu posso ir para outra igreja. E número 4, eu posso plantar uma igreja. Eu disse, Deus, nem pensar, plantar uma igreja está fora, sobram 3 alternativas. Mas Deus acaba me colocando numa plantação de uma igreja. Como é que Ele fez isso? Eu era gestor da Igreja Batista do Morumbi e existia um grupo em Alphaville, que era um grupo com 25 adultos, 8 crianças, 8 adolescentes e 4 jovens. E esse grupo, assim, puxa, a gente começou uma igreja, mas a nossa igreja não decolou. E não conseguiu conversar com esse grupo. E agora o que a gente faz? Ou a gente fecha e cada um procura uma igreja, mas só não dá para ficar do jeito que está. Então eles procuram a Igreja do Morumbi, que era onde eu estava como gestor, e eu fui dar uma consultoria para esse grupo, como seria uma igreja pós-moderna para alcançar um público secularizado em Alphaville e tal. Desenhei um projeto com esse grupo. Eles disseram assim, Sidney, você vem ser o nosso pastor? Eu disse, nem pensar. Não tenho chamado, não tenho perfil, nunca plantei igreja, e não, eu gosto de pensar, mas não fazer esse tipo de coisa.
obrigado, também não conseguiria, eu sempre tinha sido pastor de uma igreja grande, nunca tinha trabalhado com um grupo pequeno. Nada contra, mas não sabia fazer isso. E volto para casa e depois Deus diz assim, não, tu tem que sair daqui e seu lugar é começar aquela igreja. Eu ligo para aquelas irmãs, para aqueles irmãos, e o resumo da história, para fazer curto uma história longa, em 4 de outubro de 2009, eu saio da Igreja Batista do Morumbi, pedi demissão ali e comecei uma nova igreja com aqueles irmãos. A gente encerrou os 3 capítulos que eles tinham e a gente começa uma nova igreja a partir daquela igreja que estava pequenininha, que estava se encerrando. Então, uma plantação de 4 de outubro para diante. Começamos com 50 pessoas. Depois de 6 meses, nós éramos 100. Depois de 2 anos, nós éramos 400. Depois de 5 anos, nós éramos 1.000 pessoas. Aí, 6 anos, 2.000 pessoas. 7 anos, 3.600 pessoas. Aí, a gente mudou de lugar. Em 2017, já tínhamos 8 anos. A gente termina o ano com 5.400 pessoas. 2018, 2019. Quando veio a pandemia, em 2020, tínhamos 9.000 pessoas passando pela igreja. A gente tinha criado uma ONG que faz um trabalho social, estava assim voando. Aí veio a pandemia. Aí a gente fechou. Fechamos 8 meses. Ficamos 8 meses fechados e pensando, e agora, Deus, o que vai acontecer? E aí uma igreja 100% relacional, ela vira uma igreja 100% digital. E eu estava explicando para o pastor, a pandemia foi como pensa numa ilha que estava toda cheia, plantada, dando flores, veio um vendaval e arrancou metade da ilha. Foi assim que a nossa igreja ficou. Metade ficou e a outra metade ficou um terreno. Eu disse, bom, pelo menos a gente está plantado, porque eu achei que a igreja ia reduzir demais. Mas ela ficou e a gente começou a plantar coisas novas ali. Claro que Deus direcionando a gente para isso. E hoje a igreja se restabeleceu. Metade da igreja é gente nova, então tem muito trabalho, é como se a gente tivesse começado de novo. E a metade já estava lá e tem bastante trabalho. Essa igreja tem 7.800 membros hoje. Nós temos 5 campi, tem uma ONG, estamos construindo um bairro novo na cidade de Jacareí, como se fosse uma palavra da vida contemporânea. Enfim, nem eu sei explicar para vocês o como, o porquê e o tanto que ela foi. O Guilherme viu esse projeto, quando eu mostrei para você só um PowerPoint de uma ideia, antes de você vir para Floripa, foi mais ou menos novembro de 20. Foi antes da pandemia, foi novembro de 19. E o negócio está pronto agora, é muito interessante, né? Enfim, então a gente está ali trabalhando, essa igreja está andando. Hoje a IBM tem esses membros, nós temos uma equipe pastoral de 16 pastores ali, tem um monte de gente. Mas eu não vim aqui para falar da igreja. Depois você pode olhar o site, a gente pode falar. O que eu quero falar para vocês, essa tese, onde nasce uma igreja, morre um gigante. E às vezes Deus quer usar você não está aqui à toa, Deus quer usar você para plantar uma igreja nova no Brasil. Deus quer usar você para levar o evangelho para uma região que não chegou ainda, ou numa região que já chegou, mas tem gente que não se encaixa naquilo que já tem. E a minha oração é que Deus toque o seu coração e te inspire. Por que morre um gigante? A ONU diz que existem 17 gigantes que assolam a humanidade. E aí vem a minha tese. Dentre os dos 17, tem a ausência, um dos gigantes é a falta de líderes. Isso é um gigante. Onde não tem liderança, o povo perece. Então, a ausência de líderes espirituais, esse é um dos problemas do mundo. A pobreza é um outro gigante. A desigualdade é um outro gigante. Mas, quando nasce uma igreja de Jesus, o que ela faz? Ela promove a igualdade, então ela derruba o gigante. A igreja de Jesus, ela começa a movimentar a vida das pessoas e as pessoas se desenvolvem. Morre um outro gigante, que é a pobreza. Você já parou para pensar? Você pode ver uma pessoa bem simples, vamos falar assim, uma pessoa pobre, de recursos, mas ela não é crente. E aí você vê uma pessoa também da mesma faixa, só que ela é crente. Você percebe que a crente ela é mais organizada, ela vive melhor do que a que não é crente? Já deu para perceber isso? Conhece gente assim? Pessoas simples vivem com salário mínimo. A que não é crente não dá o salário mínimo. A que é crente dá o salário mínimo e ela tem dinheiro guardado. Você chega na casa dela, é tudo arrumadinho.
O evangelho, ele faz muita diferença na vida das pessoas. Eu venho de uma família bastante simples. Meu pai era da roça, meu pai tinha 19 irmãos, a minha mãe tinha 13, então a família bem pequenininha. Mas eram crentes e eles se desenvolveram de uma maneira assim que inexplicavelmente as coisas foram florescendo. Então, quando nasce uma igreja num lugar, morre o gigante. O gigante do vazio espiritual, o gigante da pobreza, o gigante da desigualdade, o gigante da dor da humanidade, da crise que existe na humanidade. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: nós precisamos plantar igrejas. O Brasil, presta atenção nisso, eu vou falar sobre isso à noite. O Brasil precisa de muita igreja. Mas eu também quero dizer o seguinte: o Brasil não precisa de igreja. O Brasil não precisa de igreja religiosa. Isso tem uma em cada esquina. O Brasil não precisa de igrejas, pontos de negócio. Tem uma em cada esquina. O Brasil não precisa de igreja franquia. Tem uma em cada esquina. O Brasil está precisando de igrejas de verdade, igrejas de Cristo que pregam o Evangelho e falem de Cristo. Amém, irmãos? Daqui a pouco eu faço o apelo para ver quem vai querer plantar a igreja. Então a gente precisa trabalhar para isso. Então, quando você pensar em plantar uma igreja, nasceu uma igreja no lugar e ela floresceu, morreu um gigante. Segundo, quando eu falo de igreja, quanto tempo eu tenho aqui, pastor? Tenho 22 minutos, então são 4h25, eu tenho que ir até 4h47. E aí abre para as perguntas. Primeiro, então, nasce uma igreja, morre um gigante, vocês entenderam isso. Segunda coisa, quando eu falo igreja, do que eu estou dizendo, o que eu estou falando para vocês? Quantas igrejas existem no mundo? Quantas igrejas existem no mundo? Uma. Qual igreja? A igreja de Cristo. Agora, quantas comunidades existem no mundo? Muitas. Vamos falar o seguinte, um exercício aqui para dar uma acordada em vocês. Você vai falar para mim o nome da sua comunidade. O nome da sua comunidade. Igreja Batista, igreja... Tá bom? 1, 2, 3 e... Eu não ouvi, vocês precisam falar um pouco mais alto. Fique em pé, por favor, e fala bem alto. Qual é o nome da sua igreja? 1, 2, 3 e... Talvez se você falar a cidade, eu vou compreender um pouco melhor. Fala a cidade onde você está, a sua igreja. 1, 2, 3 e... Não consegui, mas vamos falar uma coisa. Fala o nome da pessoa que salvou você e mudou a sua história. 1, 2, 3 e... Jesus! 1, 2, 3 e... Jesus! Você percebeu que aí a gente se une? Então, quando eu falo de... Podem sentar. Quando eu falo de igreja, eu estou falando da igreja de Cristo. E essa só existe uma. Mas eu também estou falando de comunidades. Comunidades precisam... Aí são várias. O pessoal fala assim, por que tem tanta igreja? Eu falo assim, porque Deus quer que todo mundo participe de uma igreja. E só que Deus tem gente tamanho XXG, tem XG, tem G, tem P, tem PPP. Então ele faz comunidades diferentes para que ninguém fique sem igreja. As comunidades são diferentes, mas nós somos a mesma igreja. Então, quando eu estou falando de plantação de igreja, Deus vai te chamar, ou pode te chamar para a plantação de uma comunidade que precisa ser uma igreja de Jesus. Combinado? Puxa, Deus está me chamando para plantar uma comunidade. Número 1, morreu o gigante. Número 2, está entendido o que é igreja e o que é comunidade. A igreja somos nós, e nós não precisamos da comunidade, presta atenção, não precisamos da comunidade para ser igreja. Igreja é a reunião dos salvos em Cristo, a gente precisa de Cristo para ser igreja. Mas a comunidade, essa história de você se render a Cristo, isso é transcendental, isso é sobrenatural. Mas a gente precisa da comunidade, porque é na comunidade que a gente torna real aquilo que é transcendental. É na comunidade que a gente experimenta o milagre. É na comunidade que a gente ouve uma oração respondida. É na comunidade que eu vejo outro irmão que confessa a mesma fé que eu tenho. Então nós precisamos ter muitas comunidades. Número 3. Por que plantar uma igreja? E aí eu já começo a falar de um processo.
Tem muita gente que pensa em plantar igreja pela motivação não correta. O que é a motivação correta? Por que você não deveria plantar uma igreja? Eu sou pastor auxiliar do pastor Guilherme, mas a visão do pastor Guilherme é assim, 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 porque o pastor Guilherme é assado, 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 e eu tenho uma visão totalmente diferente do pastor Guilherme. Então eu vou plantar uma igreja porque aí eu sou o plantador e eu faço a minha igreja muito diferente do pastor Guilherme. Não faça isso. Não plante uma igreja porque você teve uma ideia maravilhosa e você quer colocar a sua ideia no papel, transformá-la numa realidade. Isso não pode ser uma motivação para você plantar uma igreja. Eu quero plantar uma igreja porque eu trabalho com o pastor Guilherme, ele ganha um salário X e eu ganho 20% de X. Então eu quero sair e plantar a minha igreja, porque aí eu vou ganhar X igual ao pastor Guilherme. Não plante uma igreja por causa do salário. Amém, irmãos? Eu vou plantar uma igreja porque está super na moda. Aí eu começo a fazer parte do circuito de plantadores de igreja. Você sabia que tem plantador de igreja profissional? É engraçado, ele é plantador profissional. Então ele chega na Atos 20, tem várias organizações hoje apoiando plantadores. Então ele se filia a Atos 29, ele se filia ao CTPI, ele se filia ao Projeto 21, ele se filia a Maria José, a igreja tal, e ele virou um plantador. Ele recebe um saláriozinho, uma ajuda de custo de plantação de cada uma delas. Todas essas organizações têm os seus congressos para plantadores. Então, de 12 meses, 6 meses ele passa em congresso e treinamento. Do salário que ele precisa, 80% vem dessas organizações. E a igreja que ele está plantando? De vez em quando ele aparece por lá. E aí, o plantador profissional, ele fica 10 anos plantando igreja. E a igreja dele começa com 20 membros e ele está com 40, 50. Porque ele não cuidou da comunidade. E eu vou dizer o que é plantar uma igreja. Então, não plante uma igreja para entrar no circuito da onda, fazer parte. Não plante uma igreja por causa de você. Não plante uma igreja para satisfazer o seu ego. Não plante uma igreja para realizar só os seus sonhos. Não plante uma igreja para você ser o defensor de uma ideia. Aí eu vou ser o Rick Warren dos próximos anos. Plantei uma igreja, o Rick Warren... Eu li o livro Uma Igreja com Propósitos. O Rick Warren começou com 5 pessoas, e eu também vou começar com 5, daí eu faço 5 propósitos, e eu vou ser o novo Rick Warren do século 21. Não faça isso, porque Deus faz histórias diferentes. Deus faz história na sua vida. Deus quer fazer alguma coisa no mundo a partir de você. É para isso que Ele te chamou. Talvez seja numa igreja antiga, talvez seja na revitalização de uma igreja, talvez seja numa nova igreja. Ô Sidney, então, número 4, quando é que eu devo plantar uma igreja? Quando você deve plantar uma igreja? Primeiro, só plante uma igreja se Jesus mandar você plantar uma igreja. Amém, irmãos? Porque se Ele não mandar, você não vai aguentar. Eu quero desmistificar para você o seguinte: não existe nada romântico na plantação da igreja. Estou desencorajando você? Não. Ótimo, eu estou super feliz por ter plantado uma igreja. Mas não tem nada romântico na plantação da igreja. Quem já plantou igreja aqui? Tem alguma coisa romântica? Não tem nada romântico na plantação de igreja. Tem muita bênção, tem muita alegria, porque você vê pessoas se convertendo, você vê gente chegando, você vê aquilo que não existia passar a existir, mas só plante uma igreja se Jesus mandar você plantar uma igreja. Qual é o lugar que você deve plantar uma igreja? Vá plantar uma igreja num lugar que realmente tenha uma necessidade e Deus mandou você para lá. Em Alphaville é muito interessante. A visão que as pessoas têm de Alphaville, quem que mora em Alphaville? Pessoas ricas. Essa é a ideia. Se você pegar pelo IDH, pelo renda per capita, até mesmo. Então, muita gente vai para lá achando assim: eu vou abrir uma igreja, só tem gente rica, o dízimo vai ser bom, meu salário vai ser maravilhoso, e aí deu tudo certo. Eu tenho gente que fala assim para mim: olha, meu chamado é para trabalhar com rico. Eu falo: que pena,
Deus chama a gente para trabalhar com pessoas. Ele não chama a gente para trabalhar com rico e nem com pobres. Mas Deus coloca a gente em lugares que combinam com a gente. Isso é uma coisa. Deus não vai dar para você o que você não sabe fazer. Deus não vai dar para você aquilo que vai matar você. Ele vai dar para você aquilo que vai desafiar você. Então não tem essa história, eu estou Alphaville porque eu estou plantando, Deus me chamou para rico. Quando o cara chega com esse discurso lá, ele vai dar errado. Porque o rico não é trouxa, aliás, ninguém é trouxa. Aí você chega lá e o cara, você acha que vai com essa conversa e o cara tem um monte de igreja que o cara vai em Alphaville, ele passa 1 ano, 2, ele fecha e vai embora. Eu estou lá há 14 anos e o que eu mais vi nesses 14 anos é isso. O sujeito abriu, ele abre uma portinha lá, e agora eu estou com um grupo aqui, tem um grupo base, ele fez um curso de plantador, ele está com um grupo base em Alphaville, vou alcançar e tal. Só vá para um lugar que Jesus, só comece uma igreja se Jesus mandar você plantar uma igreja. Só vai para um lugar que Ele colocar paixão no seu coração. Os plantadores que eu tenho visto, que dão certo, eles se apaixonaram por um lugar. Quando eu cheguei em Alphaville, a nossa igreja, embaixo, aquele grupo se reunia, embaixo era uma loja de pneus, e em cima era uma borracharia. Aliás, era a igreja, embaixo era uma borracharia, e em cima era a igreja. A gente brinca que era a igreja da borracharia. Você aceita Cristo e ganha um alinhamento. Irmãos, tem hora que... Eu mostrei essa semana começou um pastor novo lá com a gente, e eu dei uma volta com ele e falei assim, eu vou te mostrar a história da igreja, o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, para você entender. E eu passo naquele lugar e eu falo assim, Deus, eu acho que eu estava dormindo, eu estava cego, eu estava anestesiado. Como é que eu vim parar aqui? Você estava na Igreja Batista do Morumbi, que é um lugar legal, 4.000 pessoas, e vim para cima de uma borracharia. E, irmãos, eu fiquei os primeiros 6 meses ali, eu nem entendia muito direito o que eu estava fazendo ali. Só que teve uma oração que eu fiz para Deus, assim, Deus, eu preciso olhar para essas pessoas e eu quero amar essas pessoas. Porque quando você sai de um lugar, você fica com saudade do lugar de onde você veio, não é assim? Puxa, saí do Morumbi, eu estava com saudade daqueles irmãos. Eu demorei 6 meses para dar tchau para eles. Você vem para Floripa, você fica com saudade da Betel. 6 dias, pelo menos. Né? Quem ficou com saudade de uma igreja quando saiu de uma igreja e foi para outra? Todo mundo fica, a gente é afetivo, a gente tem ligação. Então, eu demorei 6 meses, mas fiz uma oração, eu preciso amar esses irmãos, porque se eu não amar esses irmãos, não vai dar certo. Então, vá para um lugar, plante uma igreja, se Deus colocar no seu coração para plantar, e vá para um lugar que você tenha paixão pelo lugar, pelas pessoas daquele lugar, e não porque é lugar de rico, porque é lugar de pobre. Eu tenho um amigo, ele é sensacional, a gente apoia esse pastor desde que eu me conheço por gente. Como pastor, ele está na nossa lista. Ele é pastor, tem a Igreja Batista do Morumbi, e descendo assim tem uma comunidade chamada Vila Andrade, que é a 2ª maior favela ali de São Paulo. Não é favela, é comunidade. O Marcelo, ele nada de braçada, ele conhece todo mundo, a igreja, e ele está ali há anos. Aí assim, cara, já construiu, já comprou, ele vai, conhece o traficante, conhece todo mundo, e é super respeitado. Eu falei, bom, ele está com 60 anos, eu acho que ele vai se aposentar. Aí, sabe onde ele foi abrir uma nova igreja? No Morro do Socó. Começaram uma favela nova, perto lá, que tem um morro, as pessoas Socó, porque elas moram embaixo, nos buracos que elas fazem. E o Marcelo está lá plantando igreja, feliz da vida. E Sidney, agora já está multiplicando. E eu fico encantado, quando ele fala daquelas pessoas que ele serve, que ele trabalha, ele tem brilho nos olhos. Então, você precisa amar um povo. Ame um povo. Terceira coisa, Deus chamou, Deus colocou um povo no seu coração. Só vá plantar uma igreja se você estiver disposto mais a dar do que a receber. Porque o primeiro que põe a mão na massa numa igreja, numa plantação, quem é? O plantador. O segundo que mais põe a mão na massa numa plantação, quem é? A mulher do plantador. Então, plantar a igreja, eu lembro que eu fui falar com um amigo, um mentor que eu tenho, assim, puxa, o que você acha?
Ele falou assim, deixa eu te fazer só uma pergunta, você está disposto a carregar a caixa, limpar chão e limpar banheiro? Se você estiver disposto a carregar a caixa, limpar chão e limpar banheiro, vai plantar uma igreja. E carregar a cadeira, vai plantar uma igreja. Se você não estiver disposto, é melhor você dizer não. Colocar a mão na massa, colocar do seu dinheiro. Mas, pastor, eu tenho pouco dinheiro. Do pouco que você tem, você ainda vai ser o maior contribuinte, pelo menos no começo. Porque se você, que é o líder, o plantador, se o plantador não acredita naquilo, quem vai acreditar? Se o plantador não põe a mão no bolso, quem vai colocar? Então, Deus mandou, eu amo aquelas pessoas, eu estou disposto a trabalhar, estou disposto a ser o primeiro. Aí depois sim, aí você faz um belo projeto de plantação de igreja para você começar o seu trabalho. Então, pegando a sequência, nasceu o gigante, nasceu a igreja, vai morrer o gigante. Depois, a gente tem que ter o conceito da igreja, nós estamos plantando comunidades espirituais, comunidades onde as pessoas vêm contar suas histórias. Não plante pela motivação errada, mas plante pela motivação certa. Então, você tem tudo isso, a motivação certa, você está apaixonado, Deus te chamou, você ama aquele lugar, as pessoas. E essa história do lugar é interessante, vira e mexe, vem assim, pastor, Deus está me chamando, assim, está me chamando para plantar na França, eu quero plantar uma igreja em Paris. Eu falo assim, eu também, filho. Esses dias uma moça, ela saiu da igreja, porque Deus estava chamando ela para plantar, para ser uma plantadora missionária na Irlanda, e ela queria apresentar um projeto para nós, e ela apresentou um projeto, ela precisava de 18 mil reais para ela viver na Irlanda, e a igreja precisava enviá-la. Eu falei assim, acho que eu vou apresentar o mesmo projeto. A igreja me dá 18 mil por mês para eu viver na Europa, eu também quero esse projeto. Perguntei para ela, quanto disso aqui você já tem? Não, eu não tenho, a igreja que envia. A igreja envia e paga a conta. Eu falei assim, você está enganada, filha, não é bem assim. Quem envia é Jesus, quem chama é Jesus, ele manda o dinheiro, a igreja só te abraça, e nós vamos com você. Mas é Jesus que chama o plantador, é Jesus que inspira o plantador, é Jesus que levanta pessoas para abençoar você. Bom, você passou por tudo isso e decidiu, vou plantar uma igreja. Modelos de plantação de igreja. Agora eu vou contar para vocês a minha idade, né? Eu sou da época que a gente fazia culto ao ar livre no domingo. Quem é dessa época? Culto ao ar livre no domingo. A gente tinha ponto de pregação. Então tinha a igreja aqui, a igreja ia abrir um ponto de pregação num lugar. Quem lembra dessa época? Levanta a mão bem alto, vocês estão com tímido. Todo mundo que tem mais de 50 anos. Né? Aí tinha o ponto de pregação, modelo antigo de plantação de igreja. Ponto de pregação, a igreja aqui mãe, ela abre um ponto de pregação num lugar, que era um bairro que não tinha trabalho batista, não tem a denominação, então ela abre lá. Aquele ponto de pregação, todo domingo tem culto ao ar livre, o bendito culto ao ar livre. Os irmãos terminam o almoço, vão para lá, tem um seminarista, alguém que é vocacionado, alguém que está querendo ser pastor, então vai pregar no ponto de pregação. O líder de louvor, que também está sendo chamado, toca violão lá, e leva a família, os amigos, e um ponto de pregação. Daqui a pouco, aquele ponto de pregação tem 30 pessoas. Fala assim, uau, como cresceu, realmente o irmão tem talento. Vai virar uma congregação. Aí vira uma congregação de 30 pessoas. Daí a congregação, puxa, já é uma congregação, o cara já começa a colocar uma camisa melhor no culto, o pastor apresenta ele, esse aqui é o nosso seminarista que lidera a congregação e tal. Aí chegou a 50 pessoas, ele falou assim, nós vamos organizar uma igreja. Aí a igreja mãe, mesmo porque aquele irmão que queria ser pastor, que foi no ponto de pregação, ele já virou seminarista, ele está perto de terminar o seminário. Aí o pastor fala para ele, quando você terminar o seminário, irmãos, nós vamos comprar um terreno para construir um prédio, para ordenar aquele irmão e plantar uma nova igreja. Aí a igreja fala assim, vamos comprar um terreno. Ela compra um terreno enorme, de 200 metros quadrados. Daí ela constrói um prédio enorme para caber 50 pessoas. Aí, no fundo, ela faz 3 salas, ou faz a casa do pastor, ou 3 salas, com banheiro no meio, que o pastor pode morar. Às vezes, ela faz um sobrado. O pastor mora em cima e a sala de baixo é para IBD. Na frente, tem um salão grande de 50 pessoas e um terreno enorme de 200 metros quadrados. 50 pessoas, está tudo pronto. Marca o dia da organização da igreja, convida a denominação, impõe a mão sobre o cara, ordena ele, já organiza a igreja, faz a ata e a igreja mãe fala assim, computa mais uma, plantamos mais uma.
Quem lembra desse modelo de plantação de igreja? Era assim que nasciam as igrejas. E aí o cara dá tchau para aquele irmão que era da igreja, fala assim, tchau pastor, Deus abençoe. Aí aquele pastor começa a nadar num oceano chamado denominação, seja ela batista, assembleiana, qual for, ele começa a nadar para plantar a igreja. Mas aí aqueles irmãos que apoiavam lá não apoiam mais, porque eles vão para outro ponto de pregação. E aí o pobre do seminarista, que virou pastor, agora ele usa terno, ele usa gravata, ele é o pastor de uma igreja, mas de 50 membros. Aí os amigos dele que ajudavam ele já não querem ir mais, porque o filho nasceu e não tem sala boa, então eles voltam para a sede. E aí aquela plantação de igreja fica miada ali com 25 pessoas. Quem já viu esse filme? Alguém já viu? Mas o pastor da igreja mãe, ele fala assim, plantei 20 igrejas no meu ministério, só que 19 estão fechando. 18 os pastores estão deprimidos. Então, irmãos, esse modelo de igreja, de plantação de igreja, não funciona mais. Pode ter funcionado, porque nós chegamos até aqui porque foi assim. Quando eu falei para o meu pai, em 1992, eu ia para a faculdade teológica, ia ser pastor, meu pai era crente. Ele olhou para mim e falou assim, você está maluco? Ser pastor, estudar para ser ninguém? Você vai morar no fundo da igreja, usar o terno que alguém te dá, e no restaurante quando alguém te levar, e você vai estudar para ser isso aí? Eu disse, não, pai, é diferente. Então, aquele modelo de plantação foi ótimo que nos trouxe até aqui. Mas hoje, aí você precisa entender, então você decidiu plantar uma igreja, Deus está te chamando. Você precisa entender como é o modelo de plantação de uma igreja hoje. Como funciona o modelo de uma plantação de igreja? Primeiro, você tem uma área, uma delimitação. Assim, Deus está me chamando para plantar uma igreja e eu vou para Florianópolis. Está acabando o tempo já. O homem veio aqui, 2 minutos. Já vou terminar. Deus me chamou para plantar uma igreja em Florianópolis, naquela região tem um grupo bacana. E eu tenho um grupo base. Segundo passo, eu tenho um grupo base. O que é um grupo base? Gente que tem a mesma visão que você, gente que está sonhando plantar aquela igreja, gente que está disposto a investir naquilo, gente que está disposto a dar o seu tempo, gente que tem talentos diferentes. Então, tem gente que vai cuidar de criança, tem gente que vai falar de música, tem gente que gosta de ensinar, tem gente que gosta de administrar. Enquanto você não tiver um grupo base, com gente que gosta de administrar, que tem gente para cuidar de criança, que tem gente para tocar, que tem gente para som, que tem gente para fazer pequeno grupo, você só tem um grupo base. Aí esse grupo base começa a crescer. Quando você tem o funcionamento de um domingo de uma igreja pronto, na casa de alguém, que é o grupo base, aí você está preparado para lançar publicamente a sua igreja. Então você vai fazer o lançamento público dessa igreja. Normalmente, do início do grupo base até o lançamento público, se for tudo dando muito certo, 1 ano e meio, 2 anos. Porque aí você escolheu um lugar para o lançamento público, você vai escolher o melhor lugar da cidade, que eu também esqueci de contar para vocês, que aquele terreno de 200 metros que a igreja compra, é onde Judas perdeu a meia, porque a bota ele perdeu antes. Ninguém sabe onde fica, aí você tem que dar volta, e você vai explicar onde é a igreja, ninguém sabe onde fica a igreja. Aí, hoje, no modelo de hoje, você tem um grupo base, você escolhe o melhor lugar da cidade. Normalmente é um salão de um hotel, ou é um cinema desativado, ou é um restaurante que abre depois à noite, porque você fala assim, estou no hotel Ibis da cidade, todo mundo, estou no hotel X da cidade, todo mundo conhece. Você tem um grupo base, você escolheu um lugar legal, você faz o lançamento público dessa igreja. Naquele domingo, o pessoal fala assim, uau, como eles conseguem? Tem música, tem PowerPoint, entra na hora, o microfone funciona, o pastor não está pedindo esmola, e os irmãos estão felizes, e já naquele domingo, você já anuncia que na semana tem 4, 5, 6 grupos diferentes que ele pode entrar. Então, a igreja nasce com liderança, com espaço, com pequenos grupos, com trabalho com criança, e nasce uma igreja funcionando. Qual a probabilidade dessa igreja dar certo? É muito maior do que a outra. Então, a plantação de igreja hoje é isso. A gente trabalha aqui e depois põe no público. E aí você continua fazendo o quê? Aí você vai ficar fazendo isso. Eu estou fazendo isso que eu estou falando para vocês, a mesma coisa há 14 anos. A nossa igreja faz culto, pequeno grupo, culto, novas gerações, pequeno grupo, cuidado de pessoas, liderança e muda de lugar. Mudou, encheu, culto,
pequeno grupo, novas gerações, pequeno grupo, cuidado de pessoas, liderança. Muda de lugar. Nós já mudamos de lugar. 1, 2, 3, 4, é o 5º lugar que a gente está hoje, em 14 anos. Por que a gente não comprou um prédio? Primeiro, que a gente não tem dinheiro. Mas segundo, porque não compensa comprar um prédio. Há uns 8 anos atrás, um irmão falou assim, olha, eu vendo um terreno para a igreja, vocês me pagam a perder de vista, e dá para construir um auditório para 1.500 pessoas. Nós éramos 2.000 naquela época, assim, vai ser bom, 1.500 pessoas. Só que se eu amarrasse aquela igreja num prédio de 5.000 metros o terreno, com auditório para 1.500 pessoas, ela não teria 7.000, 8.000 hoje. E nem eu poderia sair de lá, eu estaria amarrado naquele prédio. Quando eu assumi esse grupo, eu disse para eles o seguinte, olha, eu estou vindo aqui construir, eu vou terminar falando isso, eu estou vindo aqui construir uma igreja. Se essa igreja um dia quiser, ela constrói um prédio. Eu não vim aqui plantar um prédio, eu vim plantar uma igreja. Porque é mais trabalhoso plantar uma igreja do que plantar um prédio. Uma igreja plantada, depois ela decide se ela quer ter um prédio ou não. Mas a igreja pode viver sem o prédio, mas a igreja traz o prédio. Mas o prédio não traz a igreja. Então, hoje a gente é uma igreja plantada, a gente tem 5 campos, tem esse monte de gente, temos um prédio ali na Lapa, porque a gente ganhou, tem essa propriedade que a gente está se desenvolvendo, mas a nossa igreja não tem prédio, mas ela tem gente. Aí o prédio, o patrimônio é muito pequeno, mas o patrimônio humano, ele é incalculável, porque uma vida não tem valor. Então, gente, eu acredito que muitas igrejas ainda serão plantadas no Brasil, amém? Eu acredito que muitos jovens, tem um jovem que era daqui da Pioneira, chamado Vinícius, lembra do Vinícius, que era de Santa Maria? A esposa dele está por aqui. Para mim, ela está lá. Para mim, eu falei isso para ela hoje, assim, a maior revelação desses anos para mim, um dos 5 top, assim, de revelação, no projeto Igreja 21, de plantação de igrejas, é o Vinícius. Eu vi o Vinícius aqui na Pioneira, meio alemãozão, quietão, né? Depois eu vi o Vinícius lá na Brasileira, ele estava pior, porque ele estava na Alemanha, ele estava feliz, depois na Brasileira ele ficou triste. E vi o Vinícius assim, daí ele vem com um projeto de plantação, falei, meu Deus, não vai. Daí ele vai para o Mato Grosso do Sul, na Viraí, é quase onde Judas perdeu as meias também, porque a bota ele tinha perdido aqui no Rio Grande do Sul. Na Viraí é no centro do Mato Grosso do Sul, não é isso? E Deus está usando esse casal de uma forma tão impressionante, que eu falava assim, eu nunca imaginei que o Vinícius ia fazer o que ele está fazendo, ser quem ele é e se tornar no que ele está se tornando. O Vinícius e a sua esposa começaram uma igreja com pouquinhas pessoas, 20 pessoas, há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás eles começaram uma igreja com 20 pessoas. Eles estão fazendo a lição de casa. A igreja já tem 250, 300 pessoas. Em 3 anos. O Vinícius tem uns 5, 6 pastores ao redor dele que ele está mentoreando. E esses dias a convenção do Mato Grosso fez um contato comigo assim, vocês estão mentoreando lá na Viraí, vocês não querem fazer um projeto com a gente, porque a gente precisa de mais igrejas como aquela aqui no Mato Grosso. E eu falo assim, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tira um casal. Primeiro o Senhor forja um casal no Rio Grande do Sul. Trabalhou esse casal aqui. Eu vi esse casal trabalhando com você. Conheci o Vinícius e a esposa aqui, em Bozano, trabalhando nos congressos de vocês. E, de repente, ver esse moço fazendo um trabalho lindo lá. Sua esposa está ali, fica de pé. Dá uma salva de palmas para ela, porque ser plantador não é fácil. Ser mulher de plantador é mais difícil ainda. E esse casal está fazendo um trabalho incrível. Tomara que muitos Vinícius e suas esposas surjam desse grupo, que vocês plantem muitas igrejas no mundo inteiro, no Brasil. Amém, irmãos? Perguntas, pastor? Ok, queridos, então vamos às nossas perguntas. Nós temos um tempo limitado, por isso nós chamamos de mini curso. Quem gostaria de perguntar para o pastor Sidney? Por favor, Mário. Pastor Sidney, meu nome é Mário, a gente está numa plantação lá. Você não quer levar o microfone lá? Eu vou pedir o seguinte, quem quiser fazer perguntas, vem aqui para frente para a gente usar o microfone. Rapidamente, meu nome é Mário, nós estamos numa plantação em Florianópolis, no Rio Vermelho, e a gente tem acompanhado a igreja em Alphaville, tem sido inspiração para nós.
E nós temos visto que em 14 anos vocês passaram de 20 para 7 mil. Como vocês lidaram com esse crescimento? Muito legal. Primeiro, a gente nunca pensou no crescimento. A gente se preocupou com a saúde da igreja. Tudo que é saudável cresce, nem tudo que cresce é saudável. Então, a saúde de uma igreja ela é o equilíbrio de 3 áreas. Amar a Deus, se amar e amar o próximo. Amar a Deus, culto, adoração. O culto tem que ser forte numa igreja. Não é porque eu fui músico, mas tudo numa igreja começa na adoração. Então, amar a Deus, culto forte, cuidado de pessoas. Eu nunca estive numa igreja, eu tenho 54 anos, me converti com 11, eu tenho 40